Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as expectativas do mercado, economias desacelerando, estímulos reduzidos e como está o Brasil nesse momento econômico, a projeção para 22, para 23 e mais do que isso, uma palhinha aqui sobre o título que o Tesouro quer lançar em 2022, o Tesouro Previdência. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e diariamente se mantenha bem informado, porque todos os dias lançamos vídeos aqui no canal. E o melhor investimento, você já sabe, é no seu conhecimento. Vamos lá começar falando aqui do IPCA, porque saiu o novo Boletim Focus. Toda segunda-feira, o Banco Central faz uma pesquisa com diversas instituições financeiras e, a partir da resposta delas, ele traz a mediana das expectativas. Repare que não é a média, mas a mediana das expectativas. E ele compila essas informações e nós trazemos aqui um resumo delas para você. Como você já sabe, o IPCA 2021 vai fechar aí, ó. A expectativa é próxima aos 10% e isso para nós agora já é passado, porque 2022 está batendo a porta e logo logo teremos 2023 pela frente. Então a partir de agora já vamos focar em 2022 e 2023. Com relação então à inflação para esse período, para 2022, o que nós tínhamos visto? Até exatamente a semana passada, dia 20 de dezembro, tínhamos visto aí uma projeção crescente de inflação pelo mercado. O mercado projetando a cada mês, aliás, a cada semana, uma inflação mais alta para 2022. Chegou no dia 20 do 12, chegamos a uma projeção de 5,03. E agora é uma primeira semana de estabilidade dessa projeção da inflação. Continuando a projeção de aumento da taxa de juros para o Banco Central, é provável que essa projeção tende-se aí a estabilizar e até ter uma leve queda já nos próximos projeções do Boletim Focus. Então tá aí, próximo de 5% é a expectativa de inflação do mercado para 2022. É uma inflação bem mais baixa do que a de 2021, mas ainda é uma inflação considerada alta pelo mercado. Então vamos ficar aqui de olho. Primeira semana de estabilidade para 2022. E para 2023, já vamos olhar para um ano para frente, que é o que o mercado projeta. Repare que aqui, nesse caso também, o mercado então já vem projetando uma queda. É a terceira semana de queda para 2023. No dia 13 do 12 foi a primeira queda, caiu para 3,46. No dia 20, a projeção diminuiu para 3,40. No dia 27, para 3,38. Eu já sei, você vai dizer que é muito lá para frente, é verdade, mas aqui é só para que você tenha uma noção de como que está a economia, os grandes números, as grandes projeções macroeconômicas. E é bem verdade também que num prazo muito longo, o Boletim Focus erra e erra até com uma certa frequência. Mas tudo bem, volto a dizer, a minha projeção de inflação média, eu gosto de olhar para o passado, sem ser pessimista e sem ser otimista. E a minha projeção está aí em torno de 6%, é a média dos últimos 10 anos. Teve variação para cima e variação para baixo. Então eu trabalharia com esse valor. Veja que está acima das duas projeções, mas essa é a minha. Qual é a sua projeção? Você fica de olho nisso? Se não fica de olho, é importante você se atentar. E aí eu já te convido para você assistir esse nosso vídeo aqui, ó. Nós atualizamos aqui a nossa playlist de projeção, então, de melhores taxas e melhores preços do Tesouro IPCA. Assista porque o cenário está mudando e você precisa entender, será que ainda estamos em melhores taxas, em melhores preços e para quais títulos? Vamos lá, prosseguindo aqui então, você viu inflação. Agora nós vamos falar da taxa de juros, porque se a inflação está com uma tendência de queda, é bem provável que esteja acontecendo isso. Projeção de taxa de juros subindo aqui então no nosso mercado. Como você já sabe, a taxa Selic está atualmente em 9,25% e nós teremos uma reunião no dia 2 de fevereiro. O Banco Central
por meio aqui do Copom, o Comitê de Política Monetária, já avisou que vai ter um aumento de 1,5%, o que elevaria essa taxa Selic então para 10,75%. E aí o que nós estamos verificando é que o mercado continua projetando aí uma Selic em torno de 11,5%. Para isso acontecer, nós projetamos aqui que em março o Banco Central talvez faria um novo aumento de 0,75%. Por que isso? Porque os aumentos do Banco Central estão claramente indicando que a preocupação nesse principal momento é conter a inflação. Não importa outros fatores, mas a inflação é o mal a ser combatido. Então aí nós teríamos uma projeção de encerramento da alta de ciclo. Só que isso aqui é uma projeção minha baseada no Boletim Focus. As instituições financeiras estão prevendo uma Selic acima desse valor. Uma Selic que giraria entre 12% a 12,5%. Se isso acontecer, ainda teríamos um outro aumento em maio, no dia 4 de maio, que seria então a terceira reunião de 2022. Vamos acompanhando aqui, porque eu volto a dizer aqui no canal que 2022 é o ano da renda fixa. E se você gosta da renda fixa, prepare-se, porque eu acho que oportunidades aparecerão, inclusive essa do Tesouro Selic. E aqui no alto tem um vídeo específico aí para o Tesouro Selic, para que você entenda melhor sobre esse momento de alta das taxas de juros e como obter maiores ganhos. Assista que você vai gostar. Bom, falando agora então do PIB. O PIB do Brasil em 2021 deve fechar aí em 4,5%. Então grave os grandes números. 10% é a nossa projeção aí de inflação. E você já sabe disso. E nós estamos projetando para 2022 5%. O PIB 4,5%. Bom, qual é o PIB para 2022 então? Porque 2021 praticamente já se encerrou e esse PIB aqui tão somente vai recompor a perda do PIB que aconteceu em 2020. Vamos ficar praticamente no 0 a 0 e na próxima semana eu vou trazer um resumo aqui para você. Se você já está gostando, dá aí um super like, compartilhe esse vídeo e não deixe de colocar as suas dúvidas para que nós possamos te ajudar a você se preparar melhor. Então o PIB em 2022, veja que o PIB vinha caindo sequencialmente. No dia 8 de novembro era 1%, no dia 16 caiu para 0,93%, no dia 22 de novembro para 0,70%. Lembrando que essa é uma projeção do mercado para 2022. No dia 29 caiu para 0,58. No dia 6 de dezembro, 0,51. Aí estabilizou. No dia 13 e no dia 20 de dezembro ficou em meio. E agora voltou a cair. 0,42% é a projeção da mediana das expectativas para 2022. Então veja que é a primeira semana seguida de revisão aqui para baixo depois dessa estabilização. Só que a tendência de projeção do PIB continua para baixo. Incrível como nós ainda estamos aí. Só que por que isso está acontecendo? Vou explicar já já para você com uma matéria que saiu recentemente. E para 2023, qual é a visão? É a terceira semana aqui que nós já estamos tendo então de novamente uma queda. Estamos tendo então quedas aqui, 1,95, caiu para 1,90, 1,85 e agora o PIB para 2023 de 1,80%. Então o PIB está caindo. E aí você precisa entender, com base aqui nessa matéria muito interessante que saiu aqui, o que esperar da economia brasileira para 2022. E essa matéria vem trazendo aqui o que você já sabe inicialmente, que um dos principais fatores de preocupação é a inflação, que ela deve ficar ainda acima do esperado em 2022. É isso que você já está vendo, uma inflação projetada acima de 5%. E isso tem levado o quê? A essa consequência, aumento das taxas de juros do Banco Central. Isso já está claro, só que como isso impacta na economia? Aqui é que vem a informação. Essas variações impactam diretamente as famílias brasileiras, grave aí, que tem seu poder de compra reduzido. Por quê? Porque à medida que você tem inflação, você tem então redução do seu poder monetário. E ainda, acesso a linhas de crédito dificultado. As taxas de juros vão subindo e isso dificulta o acesso então a essas linhas de crédito. Além disso, com a renda crescendo abaixo do que se espera e o desemprego também estão relacionados com a estagnação. Então veja que aqui na matéria já traz a informação de estagnação. Algumas projeções de mercado, e eu tenho trazido aqui no canal, já se fala em recessão.
PIB negativo. E aqui vem o resumo final. Na prática, isso resulta em menos investimentos por parte das empresas. Por quê? Se a economia tende a não crescer, se o custo de você fazer um investimento está mais alto, as empresas tendem a reduzir o investimento e menor geração de emprego. Veja, o PIB deve crescer menos, talvez o desemprego mantenha-se ainda no patamar elevado. Mas podemos esperar um 2022 ainda com uma tendência de recuperação de perdas de consumo, provocadas pelos movimentos de mudança de comportamento da Covid. E também oportunidades no mercado externo, como valorização do câmbio, por exemplo, ou mesmo um e-commerce que cresceu muito. Enfim, meus amigos, essa aqui é a projeção então do que esperar para a economia brasileira. Vou deixar aqui para você. Voltando a falar então aqui dessas nossas projeções, eu vou entrar agora a respeito da economia do Brasil e falar do título agora que o Tesouro Direto quer lançar em 2022, que nós já temos algumas informações. Então ajuda aí. Dá aí aquele super like, compartilha esse vídeo. Falando da economia, nessa semana nós teremos a divulgação na quarta-feira do IGPM. A chamada inflação do aluguel deve sair aí então no dia 29/12 e é uma referência interessante para o mercado, ainda que seja um indicador atrasado, porque é algo que já aconteceu. Nós tivemos também aí, relacionados mais à economia do que à política, o impasse dos reajustes salariais. Foi divulgada aí a aprovação no orçamento de reajustes para os policiais federais. Só que a repercussão foi tão negativa, que já está se discutindo aí uma alternativa para esse reajuste, considerando que não tem muito espaço no orçamento. E a Receita Federal acabou de entrar em greve, a chamada Operação Padrão nos portos e aeroportos. Alguns chamam de Operação Tartaruga, para que tenha aí uma pressão maior, para que tenha um espaço no orçamento por um bônus de eficiência. Então, em que pese não termos muitas notícias da economia nesse final do ano, é bom nós ficarmos de olho, porque 2022 pode ter mudança. E aqui vem a cereja do bolo. Tesouro Previdência é o novo título que o Tesouro Direto quer lançar agora e nós vamos trazer um vídeo específico para detalhar um pouco maior essas informações. Mas o que é o Tesouro Previdência? É um título focado na aposentadoria. Em que pese já temos vários títulos aí de longo prazo, o Tesouro, em comemoração aos seus 20 anos, quer lançar um título específico que não vai ter pagamento de cupons semestrais. O vencimento vai ficar aí entre 30 a 40 anos e com a possibilidade de você fazer uma projeção para que você já tenha uma renda daqui a 30 a 40 anos. Eu quero saber exatamente qual é a diferença em relação aos títulos que nós já temos hoje, principalmente relacionados ao IPCA no Tesouro Direto. Essa é a diferença e eu vou investigar e trazer um vídeo específico para você aqui no canal sobre o Tesouro Previdência. Aguarde nessa semana. Falando agora da economia internacional, eu quero deixar aqui, antes para você aqui, esse vídeo aqui do alto que nós gravamos recentemente para você se manter aí bem informado. Alguns títulos do Tesouro vão modificar. Será que você já sabe o que acontece caso um título saia do rol? E principalmente, se você estiver negativo nele, assista que você vai gostar. Falando então, a projeção da economia americana. Continuam sendo revistas as projeções econômicas nos Estados Unidos. E a economia americana continua crescendo e deverá ter um crescimento ainda interessante no primeiro semestre de 2022. Só que o crescimento deve vir menor do que o crescimento em 2021. É o que nós temos trazido aqui no nosso canal. O ritmo de crescimento internacional tende a ser menor em 2022, principalmente nos países desenvolvidos. Além disso, a inflação deverá continuar alta. É um indicativo aí que o mercado de títulos já vem trazendo em relação às revisões do Banco Central americano. Com a redução das compras de títulos já anunciadas, o mercado continua projetando 3 aumentos da taxa de juros lá nos Estados Unidos, cada um de 0,25% em 2022. Pode parecer pouco para você, só que lá já está em 0,25, ou seja, aumentaria significativamente a taxa de juros lá. Esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento é que quando taxa de juros aumenta,
há uma migração clara de ativos de renda variável, e aí eu estou falando de bolsa, de criptomoedas, enfim, para a renda fixa, porque esse é um sinal de que o mercado pode estar entrando numa crise. Continuo falando que 2022 será o ano da renda fixa. E para encerrar, temos uma notícia muito interessante: escassez de gás na Europa. Se você não sabe, a Europa agora está entrando num momento de frio. Diferentemente de nós da América, que estamos no momento aqui de calor, de verão, lá é o inverno. E para o inverno lá, que é muito forte, eles precisam muito de gás. Esse gás, boa parte do gás é da Rússia. E nós estamos aí, a Rússia controlando o fornecimento de gás diante aí de um problema político aí que está aparecendo com a Ucrânia. Então é bom nós ficarmos de olho, porque esse problema não é só econômico, ele é político, militar também. E aí, essa transição que se esperava para uma matriz energética mais renovável, uma matriz energética mais verde, parece que vai demorar um pouco mais. E com isso, o preço do gás está disparando cada vez mais na Europa. Então vamos ficar de olho, porque esse é um cenário preocupante. Além disso, tivemos diversos aeroportos cancelando voos em razão da nova variante. Então são cenários que nós temos que ficar de olho agora, nesse final de ano e início de 2022. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e por isso eu desejo que você esteja sempre na presença de Deus. Que você aproveite muito o tempo com a sua família, principalmente nessa época de final de ano. E que você acompanhe aqui diariamente o nosso canal para sempre se manter bem informado. Um abraço e até o próximo vídeo.